Salve, salve, rapaziada, estamos aqui para mais um videozinho da nossa série Criando Servidor SAMP do Zero. E hoje, pessoal, vamos estar fazendo uma tela de login com salvamento em DOF2, que é um salvamento mais simples, é mais limitado, só que é ótimo. Usei muito o DOF2 já. Mais para frente a gente vai estar dando update nos sistemas também, com MySQL, como eu tinha falado no vídeo anterior. E é isso. Hoje nós vamos precisar de uma include. Essa include se chama a DOF2. A gente precisa da DOF2 para fazer o nosso sistema, que a gente vai fazer o salvamento com ela. Então, eu não tenho o link dela do GitHub oficial. Eu vou deixar no GitHub o download da GameMod já com a include aí, ou se você achar no Google. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não achei mais a DOF2 oficial. Então eu tenho ela salva aqui e eu vou upar ela no GitHub. Se vocês quiserem baixar via GitHub, enfim, vocês vão precisar da DOF2. Só para recontextualizar, no vídeo passado eu falei que eu ia ensinar vocês a resolver esse errinho aqui, ó, e eu acabei esquecendo. Então eu vou ensinar agora. Você abre esses settings aqui e daí esse file associates aqui, ó, você vem e coloca ele em 0 e dá um Ctrl S aí, não sei como é que tá o teu editor, e ele não vai mais dar esse erro, tá? Ele vai abrir tranquilo. E recontextualizando também, que a gente fez na aula passada, deixamos o servidor online, ele já aparece aqui. Só abrir para vocês verem que está funcionando. Então, aqui vocês podem ver que está funcionando. A gente já está spawnado, estamos online. E vamos fazer o nosso sistema de login agora, daquele modelo padrãozinho. Vamos fazer ele em dialog, tá, pessoal? Normal. Vou ensinar mais pra frente vocês fazerem text draws, que são aquelas telinhas. Pra quem não sabe o que é text draw, são aquelas logos, por exemplo, que tem nos servidores, aqueles rodapés, os HUDs. Aquilo lá são text draws, pessoal. Eu vou ensinar vocês a fazer, colocar na tela de login, adaptar. Só que hoje nós já vamos fazer o mais básico, para vocês já ir pegando a manha da programação Palm. Que se a gente avançar muito, vocês não vão entender nada. Então, aqui agora, pessoal, a gente vem, vamos abrir o nosso código, tá aqui, a gente compila, tá sem erro, e vamos começar. Primeiramente, a gente tem que importar a nossa DOF2. Então a gente usa include DOF2 e fecha. Assim você inclui qualquer include, pessoal, que esteja na pasta include dentro da pasta Palm. Então você pode ver que ele deu um argn, que é um aviso. Por que desse aviso? Ele pede pra gente na DOF2 colocar essa função, que é para quando o servidor desligar, o DOF2 salvar e fechar. Então, GameMod exit é aqui, você coloca aqui dentro, tá? Coloca assim e não tem parâmetros, então você só abre, fecha, ponto e vírgula. E pode compilar. Compilou sem erro. E eu vou estar explicando também o que são essas publics aqui. Isso aqui são callbacks, são os eventos chamados dentro do jogo. Por exemplo, on GameMod init, tudo que tiver aqui vai acontecer quando o servidor iniciar. On GameMod exit é quando o servidor desligar. Aqui, nessa daqui, é aqueles botõezinhos que ficam no começo do jogo. Não vou abrir para mostrar, mas eu já mostro no jogo. São aqueles botãozinhos para você selecionar, que tem um para a esquerda, um para a direita e o botão de spawn. Você clica em spawn, por exemplo, é chamado aqui dentro.
OnPlayer Connect é quando o player se conecta, tudo que acontecer aqui dentro quando o player se conectar. OnPlayer Disconnect quando ele deslogar. Então, tipo, aqui a gente salva os dados dele quando ele sair. OnPlayer Spawn quando ele spawnar. OnPlayer Dead quando ele morrer. Vehicle Dead quando um veículo explodir, por exemplo. Player Test é quando ele digitar alguma coisa no chat. OnPlayer Command Test é quando ele colocar algum comando. A gente vai estar usando ZCMD, não vem ao caso, mas enfim. E tem mais outros callbacks aqui, pessoal, que a gente vai vendo conforme for avançando no nosso servidor, tá? Por exemplo, aqui temos um player entre veículo, vehicle, né? Tipo, quando o player entrar em algum veículo, o que vai acontecer, quando ele sair. E tem vários callbacks, tem callbacks que não ficam aqui, que a gente tem que colocar manualmente. Então tem coisas bem legais que dá pra fazer aqui dentro. Voltando para o nosso sistema, pessoal. Primeiramente, quando o nosso player ele se conectar, a gente tem que ver se ele já tem uma conta. Então, a gente... Lembrando, pessoal, sempre indentação, tá? Aqui não dá erro, mas dá um aviso, dá os argnes, é chato. Por exemplo, em algumas linguagens de Python dá erro se você não deixar indentado, que a indentação é o alinhamento, tá? Abriu chaves é 4 espaços, um tab. Abrir chaves aqui numa função, faz isso, entendeu? Deixa sempre alinhado as coisas. Aqui então, voltando ao contexto, a gente tem que verificar se o player ele tem uma conta já no servidor. Se ele tem, manda para o login. Se ele não tem, manda para o registro. Na teoria é simples. Então, como é que a gente faz isso? Usando a DOF2. Primeiramente, eu vou criar uma string local com o tamanho de 50 caracteres. Aqui, então, essa string tem o tamanho de 50. Cabe 50 caracteres aqui dentro. E embaixo, eu vou usar uma função chamada format. O que é o format? O format, ele vai formatar um texto. Ele já é autoexplicativo, vai formatar uma string. Então, aqui eu vou colocar str, que é o que a gente quer formatar, que no caso é a string de cima. E aqui é o len, é o tamanho dela. No caso, você poderia colocar 50, mas eu prefiro usar o sizeof str. O que o sizeof faz, pessoal? Ele nada mais pega esse valor e coloca aqui. Então, tipo assim, se eu colocar aqui depois 30, 60, eu não preciso mudar aqui embaixo, porque o sizeof pega automático. E aqui é o texto que a gente quer formatar. No caso, eu vou colocar assim, contas barra porcentagem s ponto in. E aqui no parâmetro final, eu vou colocar player name e o player id. Fechou a função player name, a gente fecha o format também, ponto e vírgula. Deixa eu explicar para vocês. Então, aqui, por que contas? Porque contas isso aqui nada mais que é um caminho, pessoal. Então, ele vai ficar aqui dentro do script file, certo? Então, a gente vem aqui, pasta, a gente coloca contas. É isso aí, beleza. Barra no caso seria aqui dentro, ele vai verificar aqui dentro. O porcentagem S, isso é para formatar texto, pessoal. Strings, então por isso que eu coloquei porcentagem S, que tudo que essa função retornar vai cair aqui. E o ponto .ini é o formato do arquivo. Então, tipo assim, por exemplo, meu nome é Gui. Quando eu criar minha conta, aqui dentro vai criar um arquivo com o meu nome. Por exemplo, tô com o nick aqui de Gui. Vai criar gui.ini, que é a minha conta, é o meu salvamento de dados. E o player name. Esse player name, pessoal, não é uma função nativa. Então a gente tem que criar essa função. Para que ela serve? Para retornar o nome do player com o player ID. O player ID ele é passado aqui, pessoal. Então, quando o player se conectar,
o ID dele fica salvo aqui. Então a gente pode usar o ID dele para manipular. Então vindo aqui para baixo, pessoal, a gente pode criar uma estoque com esse nome. E a gente coloca aqui player ID também, porque a gente mandou o ID para cá. Então na função a gente tem que ter o parâmetro player ID. Eu vou abrir a estoque aqui. E o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui uma variável chamada nome. E aqui a gente coloca max player name. Por quê? O máximo de nome numa variável, no máximo de caracteres no nome, no SAMP nativo, são 24. E esse max player name, ele é salvo dentro da include a SAMP como 24. Então eu coloco max player name, que ele vai puxar o 24, que é o máximo que o player pode ter de nome dentro do servidor. Aqui para baixo a gente vai usar o que? Uma função assim, ó, get player name. Aí a gente vai abrir e vamos colocar o player name. Player name não, perdão. A gente vai colocar o player ID. Player ID. E daí a gente coloca assim, ó, o nome, vírgula, o size of nome. Então essa função ela vai getar o nome do player. Mas por que você fez isso se já tem essa função? Porque daí toda vez a gente teria que criar uma variável. E não é legal ficar criando muitas variáveis, que fica pesado. Então a gente otimiza e é muito simples. A gente só chama isso, não precisa ficar criando toda uma estrutura. E daí depois que a gente getou o nome dele dessa forma, a gente só dá um return name, nome no caso. Return nome, que é para retornar o que ele getar. Vamos compilar, compilou sem erro, pessoal. Então essa formatação já está funcionando. Player name, tudo certinho. Agora a gente vamos entrar com a DOF2. Vamos colocar assim, ó. Vamos abrir uma verificação. Estrutura de decisão, o if. O if é uma verificação. O if ele não termina com ponto e vírgula, nunca vai terminar. É somente parênteses. O que a gente vai colocar aqui? Existe uma... Se você colocar um ponto, no meu caso não apareceu, mas ó, você pode usar assim, dof2 file existe. Esta função, pessoal, ele vai verificar se o arquivo existe. No caso, a gente passa str. E aqui a gente pode abrir a estrutura. dof2 file existe. Vocês podem ver que eu errei o nome aqui. Quando você não tem dúvida, pessoal, também eu vou dar uma dica aqui. Você pode abrir a include, tá? Você pode dar uma olhada dentro da include. Ó, aqui tem as funções nativas dela. Ó, setFile, load. Claro que a gente não vai estar utilizando tudo essas no nosso sistema. Só que você pode usar elas conforme a sua necessidade. Se você for fazer outro sistema sozinho, enfim, você tem todas essas funções para você poder usar. No caso a nossa é essa aqui, ó, file existe. Por que deu erro? Lá no nosso código. Olha como eu escrevi e olha como ela é. Vocês estão vendo que faltou um S aqui? Então, se você errar qualquer coisa, ele vai dar erro, porque ele não vai achar a função. Ó, compilou sem erro. Então, aqui agora você só coloca
ele, voltando aqui, o if falha existe. Se ele existir, eu vou colocar uma função aqui, chamar login player id, certo? E o else, o que significa esse else? Aqui ele vai verificar, verificou, esse arquivo existe? Existe? Sim, chamar login, que no caso é a conta do player, chamar login. Ele não existe, ele vem para cá. Se esse existir, ele não vai pegar esse, ele vai continuar aqui para baixo. Agora, se ele não existir, ele não pega esse, ele vai pegar esse somente. Então aqui a gente coloca chamar registro player id, tá? Simples, pessoal, tô fazendo uma estrutura bem simples que é para vocês poderem entender. Logo, aqui, quando a gente compilar agora, ele já vai dar 2 erros. Por quê? Esses nomes não existem. Isso aqui não existe. Vamos criar agora. Lembra que a gente criou a função aqui embaixo chamada player name? Então, aqui agora a gente vai criar outras funções. Stock. Tem outras maneiras de criar função, tá, pessoal? Vou estar ensinando mais pra frente também. Se você colocar um timer com a stock, ela não vai chamar. Eu já mais pra frente vou explicar o que é timer, o que são as públicas, as outras públicas, mas agora vamos um fragmento só para vocês poderem entender. Aqui, ó, chamar login player id, a nossa função. Vou colocar um return 1. Perfeito. E aqui eu vou colocar outra stock. Chamar registro player id também. Certo, pessoal? Podemos compilar, ele vai dar 2 warnings. Por que esses 2 warnings? Aqui embaixo a gente chamou o parâmetro player id, só que a gente nunca usou ele. Então, se a gente criar qualquer variável aqui, por exemplo, quero criar uma variável carro, ele vai dar um aviso também, porque a gente nunca usou a variável carro. Mesmo que a gente dê valor para ela, a gente nunca usou, então ele vai dar um aviso. O que são as variáveis, pessoal? Não sei se eu cheguei a comentar, mas a variável nada mais nada menos ela armazena valores. Pode ser números quebrados, como números flutuantes, números booleanos, que são verdadeiros ou falsos, inteiros e caracteres. Ela armazena valores, então você pode armazenar qualquer coisa, manipular elas, e tipo assim, o seu servidor ele é base quase 100% invariável. Então é bom. Eu vou dar uma aula mais específica sobre variáveis, o que dá para fazer. Mas hoje a gente já está fazendo o nosso primeiro sistema no servidor para vocês poderem ver que dá certo. Aqui o chamar login e o chamar registro. Já está encaminhado. Retomando aqui, ó, o Player Connect, a gente fez a formatação da conta dele. Se ele existe a conta, chama o login. Se não existe, chama o registro. Agora a gente vai fazer o registro. Antes eu vou colocar assim, ó, define. O que é um define? Pode ser minúsculo. O define nada mais que ele vai colocar, você vai colocar o nome da define, isso, e um valor. Por exemplo, toda vez que eu colocar teste no meu código, ele vai valer igual a 0. No meu caso eu vou colocar assim, ó, dialog registro. Outro define. Define dialog
login. E para ela você tá valores. Essa é a 1, essa é a 2. Porque cada dialog tem sua ID. Então eu já defino aqui em cima para mim não precisar ficar lembrando toda vez o ID da dialog. Porque se eu colocar dialog registro, vai entender como é um, então não vou precisar ficar preocupado com isso. Agora descendo aqui embaixo, no chamar registro, a gente coloca assim, ó. Send client message. O que é esse send client message? São as mensagens do chat. Então se você quer enviar uma mensagem para o player, enfim. Aqui os parâmetros são qual? Quem vai receber, no caso é o player ID. A cor. Eu vou colocar -1, que é branco. E a mensagem. Eu vou colocar assim, ó. Seja bem-vindo ao servidor. Faça seu registro. Lembrando, pessoal, aspas duplas no palm e ponto e vírgula. Aqui, pessoal, ele já vai estar mandando a mensagem. Quando o player não tiver o registro, chamar o registro. E daí o que? Agora a gente vai fazer a nossa formatação da nossa dialog. Eu vou fazer um sistema de login bem simples mesmo. A gente vai melhorando conforme os vídeos, mas é só para vocês entenderem. Não adianta eu encher muito de firula agora, que vocês não vão conseguir entender. Vamos formatar. Eu vou colocar aqui new mega str. Eu vou colocar aqui 1024. Esse valor não é fixo, eu coloquei uma mega str desse tamanho porque eu vou formatar um texto grande, mas você pode contar os caracteres e colocar tudo certinho. Eu só coloquei esse valor para ficar mais prático. E aqui, pessoal, a gente já vai começar a fazer a nossa dialog. Primeiro a gente tem que preparar o texto da nossa dialog. No caso, nesse caso, a gente vai colocar assim, ó, um format, vamos colocar aqui a mega str, size off padrão, pronto. Aqui a gente já começa o nosso texto. Eu vou colocar assim, ó. Não vou colocar caracteres especiais como acento, cedilha, porque no SAMP dá aquela bugada. Olá, porcentagem S. Seja bem-vindo. Agora a gente vai fazer o que? Quebrar uma linha. Por que quebrar uma linha? Para ele ir para baixo na nossa dialog. E vou digitar assim, ó. Digite sua senha para concluir seu registro. E vou colocar aqui, ó, player name, que é a nossa função. Player name, player id. Certo? Agora a gente vai mostrar a dialog para o player. Então a gente mostra a dialog show player dialog. É assim que você mostra para o player
uma dialog. Qual que é o primeiro parâmetro? Player ID. Segundo parâmetro, pessoal, é o estilo da dialog. Você pode procurar na wiki, que aí vai mostrar todos os estilos de dialog. Eu vou colocar assim, ó, dialog Dialog Style Password. O que é isso? É aquela dialog de senha, pessoal, que em vez de aparecer o caractere quando o cara digita, aparece as bolinhas, não aparece a senha dele. Mas você pode usar também, você pode usar essa aqui, ó, input, que daí o que o player digitar vai aparecer. No caso, para registro, eu acho melhor deixar input, que o player vê o que está digitando. Agora, para login, pode deixar ele como password. Agora vem o título da dialog. Vamos colocar aqui registro, certo? Registro. Aí a gente coloca o nosso texto. O que é o nosso texto? É o que a gente formatou. Mega str. Vírgula. Agora, o próximo parâmetro é o que? É os botões. Então a gente coloca assim, mar e um sair. E para chamar o registro nesse sistema bem básico é isso, pessoal. Agora a gente vai lá para uma callback específica que se chama onDialogResponse. Deixa eu dar um. Essa aqui, pessoal. onDialogResponse. Todas as dialogs que você clicar nos botões, enfim, tudo é essa dialog que responde por ela. Lembra que a gente já colocou lá a nossa define? Então a gente coloca assim, se if, vamos abrir uma verificação aqui, if dialog id for igual a dialog registro. Lembra, pessoal, que a gente fez isso? For igual a dialog registro, a gente vai trabalhar dentro dela. Deixa eu só dar uma compilada, deu um erro. O que que tá dando? Nessa linha aqui, ó. Chamar login. É 249. Tá dando erro aqui, pessoal. Tá dando erro em argumentos. O player ID, o estilo, título, eu esqueci de alguma coisa aqui, pessoal. Ó, quando acontece isso, eu vou ensinar vocês, que vocês não sabem o argumento. O meu pawn, ele não tá aparecendo a estrutura. Eu salvei aqui em cima, eu vou reabrir ele para ver se ele corrige. Vou voltar aqui para baixo. Ó, agora ele reapareceu a estrutura. Player D, a dialog. A gente esqueceu, pessoal, da define aqui, ó. Que é essa dialog D. Lembra que a gente colocou
dialog log registro. Tá. Aí a gente compilou, saiu o erro, tranquilo. Dialog registro. Que no caso é o ID da dialog, que a gente já verificou ela aqui em cima. Agora, com a verificação, a gente faz o quê? Ele vai confirmar e a gente tem que pegar o input text. Se a gente faz outra verificação aqui, ó. Input text. Aqui na frente a gente coloca strlen e o input text dentro. O que o strlen faz? Ele pega o tamanho do texto. Então, se o strlen for menor que 4 dígitos, você pode colocar quantos dígitos mínimos você quiser. Ou o ou é assim, ó, 2 riscos para cima. Não sei o nome desse caractere. Ou ele for maior que, por exemplo, você pode colocar aqui 10, você retorna uma mensagem. Não precisa retornar aqui, você pode abrir assim, ó. Você retorna 1 e já manda para ele assim, ó. Send client message. Coloca player id. Eu vou colocar cores brancas, mas você pode estar personalizando como você quiser aí. Coloca assim. Você pode, as mensagens, nome de variável, enfim, você pode é o seu critério, tá, pessoal? Isso não é uma coisa fixa. Formato sem vale de 4 a 10 caracteres. Eu coloquei assim. Só que se a gente só deixar retorno 1, ele vai só mandar mensagem e vai fechar diálogo. Então a gente vem e manda isso aqui de novo para ele. A gente só vem e manda de novo. Lembrando, a indentação sempre correta. A gente mandou isso de novo, tranquilo. Aí, depois disso, a gente já pode prosseguir com o nosso cadastro, usando o DOF2. Aí a gente vem e usa a seguinte função. Primeiramente, cria um str de novo. Pode ser de uns 50. E daí aqui dentro a gente faz outro formato. O mesmo formato, pessoal, que a gente fez aqui em cima. A mesma coisa. Então, player connect. Você pode usar aqui, ó. A mesma coisa. Por quê? Aí a gente vem aqui, ó. Vamos fazer um if. E coloca o str. Assim, ó. Vamos verificar se o arquivo não existe de novo. Só que agora a gente, em vez de abrir a estrutura, a gente só coloca aqui na frente. dof2 create file. Acho que é assim que escreve. Não é assim. Create file. Assim, escreve assim. A gente só coloca assim e coloca os parâmetros, que é o file. Somente o file. str.
O que ele está fazendo aqui? A gente formatou igual lá em cima, para ver o nome dele, se existe o arquivo. A gente verificou. Se ele não existir o arquivo, ele vai criar o arquivo. Tranquilo? Até aí, show de bola. Daí aqui a gente vem e começa a fazer dof2 set string. O que é set string? É nada mais que os dados que você salvado lá dentro. Então, qual file que a gente vai acessar? É o STR. Qual a key? A key é a chave onde vai ficar salvo. Por exemplo, vou colocar aqui senha. E daí o valor, eu vou colocar o input. E é isso. Deu um aviso da função aqui embaixo. Essa aqui que a gente não usou ainda. E daí, depois disso, você tem que usar uma função chamada dof2 save file, que é para ele salvar o que ele escreveu. A partir disso, pessoal, já vai estar criando a nossa conta com a senha dentro. Esse é o básico do básico. Claro que aqui dentro teria que ter todo o banco de dados, mas eu estou fazendo por partes. Então, agora a gente vai ter que... Eu vou abrir o jogo para a gente testar junto. Servidor online. Opa, eu tenho dois ligados, deixa eu fechar. Servidor online. Vídeo aula, conectar. Então, como você pode ver, pessoal, seja bem-vindo ao servidor, faça seu registro. Olá, Gui, pegou meu nick, seja bem-vindo. Digite sua senha para concluir o registro. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não, vou colocar mentira. Vou colocar 1, 2, 3. Ó, formato sem válida de 4 a 10 caracteres. Pronto. A gente podia mandar uma mensagem que conta registrada com sucesso e tal. Ele já spawnou aqui. Se eu fechar o jogo agora e eu vim aqui em script files, contas, vocês viram que eles já criaram com a senha. Esse é o básico, pessoal. Eu vou estar estruturando junto com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, agora a nossa parte de registro feita. Vamos para a nossa parte de login. Vou copiar isso aqui, tá? Porque a gente vai usar a mesma estrutura. Só vamos mudar algumas coisas. Seja bem-vinda. Vou ficar assim, login. E aqui eu vou mudar por login também. E aqui eu vou colocar aqui registro, eu vou trocar por login. Aqui é personalização, pessoal, pode usar da maneira que vocês acharem que deve. E aqui eu vou colocar um outro if, dialog de for igual dialog login, vou abrir parênteses. Vou compilar aqui, beleza. Aqui, pessoal, eu vou pegar o passe dele. A gente pode colocar assim, ó. Primeiro a gente pega esse formato aqui,
no mesmo formato. Podemos usar a mesma estrutura aqui. Vou colocar assim, ó, dof2 get string, tá? Aqui é o file e a key. Então o file é o nosso str aqui, que a gente formatou ali em cima. E a key, lembra que aqui, a key é essa aqui, ó, que nós colocamos lá, no meu caso é senha. Então você coloca senha entre parênteses, parênteses não, aspas, dupla. E fechamos. Aí a gente compara a seguinte forma. A gente pega um if. Dentro desse if, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função chamada strcmp. O que a strcmp faz? Ela compara uma string com a outra, se elas são iguais ou diferentes. Primeiro parâmetro, a gente coloca o input text, que é o que o player digitou na dialog. Aqui a segunda, a gente coloca nosso pass, que a gente pegou ali, que é a senha do player, fazer uma comparação simples. E aqui, esse parâmetro, pessoal, se você colocar true, ele vai pegar somente se for igual. Por exemplo, se tiver uma letra maiúscula na senha do player salva e ele digitar minúscula, não vai passar. Se tiver com true ligado aqui. Se tiver false, ele ignora. Tipo, se tiver no meio da senha do player tiver um S minúsculo e ele colocar um S maiúsculo, com false ele vai passar, com true não. Eu vou deixar true porque do jeito que ele digitou a senha no registro, ele tem que digitar novamente no login, certo? E a gente pode fechar o if e a gente abre aqui, ó. Print não, pessoal, perdão. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar um send cliente exige -1, tá? E aqui eu vou colocar a mensagem: bem-vindo de volta. Volta. Vou colocar uma mensagem simples aqui, pessoal. Só pra dizer, você fica ao seu critério se você quer mandar mensagem ou não. E um else aqui. Tá? Um else básico. Eu vou copiar a mesma mensagem. Se a senha dele não for igual, eu vou digitar assim. Vou mandar uma mensagem: senha incorreta, digite novamente. Posso até colocar em vermelho aqui. O hexadecimal do vermelho é assim, ó. O R de head, no caso eu vou colocar FF 0000AA. Essa é para você pôr a mensagem em vermelho. Você pode pesquisar no Google aí as cores, enfim, tabela de cores. Pesquisa, se você pesquisar no Google HTML to hex, tu vai achar. E depois que eu mandei a mensagem para ele, eu vou mandar a mesma mensagem para ele aqui, a mesma dialog, no mesmo padrão. Só indentar aqui, pessoal. E no grosso modo é isso aí. Sistema bem simples, mas bem simples mesmo.
Deu 4 erros, vamos ver o que está acontecendo. 237. Ah, tá, porque a gente não tem o nossa variável local aqui, new str igual a, eu coloquei 50 na outra, vou pôr 50 nessa também para padronizar. Compilar aqui, agora deu mais 6 erros. Undefined, símbolo não definido passe 239. Ah, que a gente tem que colocar um new na frente. Agora ele deu um erro na 240. Ah, tá, pessoal, a gente tem que formatar essa string do mesmo estilo. Então a gente pode fazer assim também. Coloca uma vírgula aqui, ó. Eu confundi as linguagens, pessoal. Você usa, vou usar aqui um format pass size off, um pass também. E aqui na string eu vou colocar assim, ó. Aqui eu fecho de novo. E aqui eu só coloco um porcentagem %S. E aqui eu dou mega string, que é só a gente definir também. Então aqui a gente pode colocar tudo aqui dentro. Mega str igual a 1024. Compilou sem erro, tranquilidade. Agora eu vou reiniciar o servidor aqui pra gente testar. Lembrando que eu testei o sistema de registro e eu já tenho uma conta, no caso aqui. Então ele vai abrir direto no meu login. Como vocês podem ver, ele abriu direto no login. Se eu digitar, ó, isso foi interessante. Vocês viram que eu só cliquei e ele já logou. Por que que isso aconteceu? Eu vou quitar aqui para vocês verem de novo. Agora se eu digitar a senha correta, que eu creio que é essa, não me lembro mais. Ele logou também. Vamos ver por que que isso aconteceu. Pessoal, aqui eu acabei cometendo dois erros aqui. Que aqui na mensagem correta eu chamei o registro. Eu tenho que chamar o login. No caso, esse daqui. É normal, pessoal, quando você estiver codando, vocês cometerem alguns erros, enfim. Tem que saber debugar e seguir a lógica. Então, aqui ó, login, input, pá, login. E aqui ó, vou colocar false. Que é para ele comparar. Então pessoal, eu esqueci de fazer a verificação que se o player mandar dialog inválido, no caso vazia, o strcmp é nativo, ele é meio bugado, então a gente tem que fazer algumas verificações. Então coloca assim ó, if, e coloca um len aqui ó, len, pode colocar agora o input text for igual a 0,
a gente abre um... A gente pode abrir assim e mandar somente, ou se você quiser mandar tipo senha correta ou digite alguma coisa, fica ao seu critério. Eu só vou mandar assim, len igual a 0, e aqui embaixo eu vou mandar um return 1, que é para parar o código por aqui. E agora tá dando um erro de len. Ah, perdão pessoal, você vai usar assim, ó. Você vai usar... Meu Deus, eu me esqueci agora. Você vai usar strlen, que ele vai pegar o tamanho da string, no caso o 0. Se ele for igual a 0, ele vai chamar de novo. Se não for, ele continua o código. Vou fechar aqui e abrir. Então pessoal, ó, se a gente clicar em confirmar, ele abre de novo. Se a gente colocar uma senha nada a ver, digite senha correta. Eu vou digitar minha senha correta aqui. É 1, 2, 3, 4. Bem-vindo, logado. Bem-vindo de volta, logado com sucesso. Essa é a minha senha 1, 2, 3, 4. Se vocês abrirem aqui, Palm não, perdão. Script files, contas e senha é igual a 1, 2, 3, 4. Então pessoal, esse foi o vídeo, já está meio longo. No começo pode ser meio confuso, mas com o tempo a gente vai aprendendo junto. O próximo vídeo, pessoal, eu já vou estar fazendo estrutura de banco de dados, spawn. Vou estar melhorando esse sistema de login porque ele não está salvando nada ainda do player. E nos próximos vídeos a gente já vamos incrementando alguns comandos, alguns sistemas básicos, mas não tão básicos nessa tela de login. No próximo vídeo eu vou estar aprimorando essa tela de login, tá pessoal? Deixar ela 100% funcional já para o servidor, mas essa já é uma base para você poder entender como é que funciona os dialogues, as verificações, as funções de STR, para você aprender a lógica da estrutura de decisão e entre outros conceitos, pessoal, que a gente sempre aborda aqui, e é bom você já ir pegando. Não pegue o código pronto no meu GitHub, tá pessoal? Tentem fazer e não copiem o código de mim em si. Tentem fazer, tentem aprender a lógica de cada linha, o que está acontecendo. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário, que se eu puder eu respondo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal aí já ajuda bastante também. Qualquer dúvida aí pode deixar no comentário que se eu puder eu respondo, beleza galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.